Alô, povo de Deus! A paz e o amor de Cristo, Jesus, a todos vocês. Vocês estão lembrados que no último vídeo eu falei que eu ia falar um pouco sobre Judas. Acho importante falar sobre esse Judas, porque há várias referências sobre ele. Quem foi Judas? Do Judas era um nome muito comum na época em que Jesus andou aqui na Terra, em forma de homem. E só a Bíblia cita uns 4 Judas. Mas esse que nós estamos falando, ele se identifica no início da sua carta como o servo do Senhor Jesus. Olha que humildade, né? O irmão de Tiago. E nós vamos ver lá em Marcos e também em Mateus que todos dois fazem referência aos irmãos, os outros filhos de Maria, os irmãos, meio-irmãos de Jesus. E entre um deles, nós estamos falando, a Bíblia está falando de Judas. E Judas não só muito humilde, mas muito dedicado. Depois que ele viu a ressurreição de Cristo, viu Cristo ressurreto, ele passou a crer e ele passou a se dedicar com muita propriedade, né? Ele passou a se dedicar com muito estudo e falar e a pregar. E ele teve vontade de escrever essa carta. Nessa carta não é dito aos destinatários sobre ela, mas a gente pode perceber logo no o primeiro versículo, a saudação, o segundo e o terceiro, ele já vem falando da intenção dele, o que ele estava escrevendo naquela carta. E ele queria falar sobre a salvação, porque nós sabemos que é uma questão muito difícil e existem várias ideias diferentes, e ele ia começar a falar sobre salvação. Mas ele muito obediente, porque ele recebeu uma mensagem do Senhor. É com essa certeza que nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, porque muitas vezes a gente sai para fazer uma coisa que é da nossa vontade, que nós achamos necessidade, mas aí o Espírito Santo nos move para outra direção e fala, não é isso que é para ser pregado agora. E assim aconteceu com ele. Vocês podem perceber, então, vocês já leram o que eu falei, que é pequenininha essa carta, vocês podem ler e vai ser um aprendizado muito grande, né? Eu tenho lido bastante, repetidamente, copiosamente, esses últimos dias, porque cada dia eu acho um significado ali, uma coisa, um detalhe importante nessa carta para nós, e uma ligação dela com outras cartas e com os 4 evangelhos. Então ele foi pontuando por aí e nos alertando sobre os falsos mestres que existiam naquela época, que continuaram existindo e hoje existem com mais força ainda, porque como naquela época, nos dias de hoje, muitas pessoas falam o nome de Jesus, mas o demônio mesmo já disse algumas vezes, Jesus eu conheço, mas tem outros que eu não conheço. E a gente precisa entender que algumas pessoas invocam os espíritos do mal, mas de uma maneira assim, em que quando fala de Cristo, a gente acaba acreditando naquelas outras coisas, porque, não, se falou que é em nome de Cristo, então tá tudo bem, então nós podemos praticar isso, porque é muito mais fácil você praticar o mal, com certeza. Eu já fiz uma pesquisa, o que é mais fácil, ser cristão ou ser do mal, ser do mundo? Vai para ver como é que ser cristão é difícil, sim? Mas ele está falando ali sobre apostasia também, que apostasia, se você olhar no dicionário, apostasia é aquele que se afasta da religiosidade, se afasta de Deus, se afasta da crença em Jesus. Mas a Bíblia está falando sobre apostasia, na tradução do grego, ela está falando que os apóstatas são aqueles que são contra Cristo. Eles podem até levar uma imagem, falar sobre Cristo, usar o termo, falar ele, o Cristo, mas são pessoas que praticam mal, que acabam dando mais valor ao mal e se ajoelhando
para o demônio e para todos os que o seguem. Por isso que é muito importante a gente pensar nisso. Uma coisa que acontece parecido é quando algumas pessoas falam assim, ah, Deus é bom, não importa. Não, não é assim não, meus irmãos. Isso eu vou falar na próxima vez, mas não é bem assim. Por isso, você pega o Evangelho, dá uma lida de novo nessa carta de Judas, faça uma boa reflexão e depois vem e comenta aí. E para a gente poder ver a sua opinião também sobre, não só sobre Judas, mas essa mudança dele pela ordenança do Espírito Santo e essa grande preocupação que Deus tem conosco para nós não seguirmos essas pessoas, nem acreditarmos nelas e nem ficarmos endeusando aqueles que não são Deus, porque o Deus é um único. Deus é o nosso Pai, é o Pai de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós e que ressuscitou, e que está voltando não, e que vai voltar, porque ele é muito rápido. Ele está voltando não, ele vai voltar. Ok? Deus enviou teu Filho amado. Nena, Ralph! Vem, Ralph! Para nos salvar e perdoar.